O perfume da santidade em terras de conflito, Frei Carmelo Bouta Banyuls, o mártir da Terra Santa. O sol de julho castigava sem piedade as pedras antigas de Damasco. Era o verão de 1860, e o calor não vinha apenas do céu implacável do Oriente Médio, mas das tensões que ferviam nas ruas estreitas da cidade milenar. O aroma de especiarias dos mercados se misturava ao cheiro de fumaça e medo. Damasco, a pérola do deserto, a cidade mais antiga continuamente habitada do mundo, berço de civilizações e encruzilhada de culturas, estava prestes a testemunhar um dos episódios mais sombrios de sua longa história. Nas sombras frescas de um convento franciscano, um homem de hábito marrom ajoelhava-se diante do Santíssimo Sacramento. Seus joelhos calejados conheciam bem aquelas pedras frias do chão da capela. Frei Carmelo Bouta Banyuls rezava como sempre fizera nos últimos 29 anos de sua vida em terras sírias. Suas mãos, enrugadas pelo trabalho e pelo sol, seguravam um rosário gasto. Seus lábios moviam-se em oração silenciosa, enquanto seus olhos permaneciam fixos no sacrário dourado que refletia a luz bruxuleante das velas. Lá fora, a cidade fervia. Os gritos começavam a ecoar pelas vielas. O som de passos apressados multiplicava-se. Portas eram fechadas às pressas. Mas ali, naquele santuário de paz, Frei Carmelo permanecia imóvel, como uma rocha em meio à tempestade que se anunciava. Não era desconhecimento do perigo que o mantinha ali. Era escolha, era fé, era amor. Quem era este homem que escolhera permanecer quando todos os sinais aconselhavam a fuga? De onde viera esta coragem que parecia desafiar o instinto mais básico de sobrevivência? Para compreender o martírio, é preciso primeiro conhecer o missionário. Para entender a morte, é necessário mergulhar na vida. A história de Frei Carmelo Bouta Banyuls começa não nas areias douradas do deserto sírio, mas nas terras férteis da Espanha mediterrânea, onde o verde dos campos de laranjeiras contrasta com o azul intenso do céu. É uma história que atravessa continentes e culturas, que une Oriente e Ocidente numa trama tecida pela providência divina. É uma narrativa de escolhas radicais e amor incondicional, de sacrifícios silenciosos e testemunho eloquente. Nos anos que se seguiram à sua morte, o nome de Frei Carmelo ecoaria pelos 4 cantos da Terra Santa e além. Sua memória seria preservada não apenas nos registros oficiais da Igreja, mas no coração dos pobres que ele serviu, das crianças que ele educou, dos doentes que ele consolou. Sua história seria contada e recontada, ganhando contornos de lenda sem perder a força da verdade histórica. Este homem simples, que andava descalço pelas ruas de Damasco, que passava horas em oração silenciosa, que vivia com quase nada para que outros pudessem ter algo, tornaria-se símbolo de uma fé que transcende fronteiras e derruba muros. Em uma época marcada por divisões sectárias e ódios ancestrais, Frei Carmelo seria farol de unidade e reconciliação. Em meio à violência e à intolerância, sua vida seria testemunho eloquente de que o amor é mais forte que a morte. Mas quem poderia imaginar, naquela manhã distante de 1831, quando um menino nasceu em Albal, pequena vila valenciana, que aquela criança estaria destinada a se tornar um dos mártires mais venerados do século XIX? Quem poderia prever que aquele bebê que chorava nos braços de sua mãe, um dia ofereceria sua vida em terras distantes, pronunciando palavras de perdão para aqueles que empunhavam espadas contra ele? A história que se desenrola diante de nós é mais que uma biografia. É um testemunho de como a graça de Deus opera na vida de um homem comum, transformando-o em instrumento extraordinário de amor e redenção. É a narrativa de como um jovem camponês espanhol se tornaria ponte entre culturas,
guardião de santuários sagrados e mártir da paz em uma das regiões mais turbulentas do mundo. Damasco, a cidade de São Paulo, onde o perseguidor de cristãos teve seu encontro transformador com Cristo, testemunharia mais uma vez a força do Evangelho na vida de um homem. As mesmas ruas que viram a conversão do apóstolo dos gentios veriam o martírio do humilde franciscano. O sangue de Frei Carmelo regaria as mesmas pedras que testemunharam 2 milênios de fé cristã, tornando-se semente de esperança para gerações futuras. Esta é uma história de santidade forjada no cadinho do sofrimento, de fé testada nas fornalhas da perseguição, de amor que não retrocede diante da ameaça da morte. É a história de um homem que compreendeu que seguir a Cristo significa carregar a cruz até o fim, sem desistir, sem fugir, sem negar. Enquanto as sombras da noite de 9 de julho de 1860 se aproximavam de Damasco, Frei Carmelo preparava-se para o encontro definitivo. Mas para compreender aquela noite, precisamos voltar no tempo, atravessar o Mediterrâneo de volta à Espanha e encontrar um menino de olhos brilhantes que olhava para o céu estrelado da Valência e sonhava com horizontes distantes. O vilarejo de Albal dormia sob o manto estrelado da noite mediterrânea, quando Carmelo Bouta Banyuls veio ao mundo em 1831. Era uma época de transformações na Espanha, um período em que o país ainda se recuperava das feridas deixadas pelas guerras napoleônicas e se debatia entre tradição e modernidade, entre fé e secularismo. Mas naquela pequena comunidade rural, a vida seguia o ritmo antigo das estações, das colheitas e das festas religiosas que marcavam o calendário. A família Bouta Banyuls não era rica nem poderosa. Eram camponeses honestos, trabalhadores da terra, gente simples que encontrava riqueza na fé e na união familiar. A casa onde Carmelo passou sua infância era modesta, com paredes caiadas e teto de telhas vermelhas, como tantas outras da região. Ali, no calor dos verões valencianos e na suavidade dos invernos mediterrâneos, o menino cresceria cercado pelo amor de seus pais e pelo exemplo de uma religiosidade profunda e autêntica. Desde muito pequeno, Carmelo demonstrava uma inclinação natural para as coisas de Deus. Enquanto outras crianças brincavam pelos campos de laranjeiras, ele frequentemente se retirava para rezar. Não era uma criança triste ou isolada, pelo contrário. Sua alegria era contagiante, seu sorriso iluminava os ambientes. Mas havia nele uma seriedade, uma profundidade que ia além de seus anos. Sua mãe, mulher de profunda piedade, percebia no filho algo especial. Observava-o quando ele se ajoelhava diante do pequeno oratório familiar, a luz das velas dançando em seu rosto jovem, os lábios movendo-se em oração. Via-o servir à missa na igreja paroquial com devoção que comovia até o padre mais experiente. E em seu coração de mãe crescia a certeza de que Deus tinha planos especiais para aquele menino. O pai, homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria, ensinava ao filho o valor do trabalho honesto e da integridade. Juntos trabalhavam nos campos, e enquanto suas mãos tocavam a terra, Carmelo aprendia que servir a Deus significava também cuidar da criação, respeitar o ritmo da natureza, agradecer por cada colheita. Aquelas lições simples, aprendidas sob o sol valenciano, acompanhariam Frei Carmelo até seus últimos dias em Damasco. A adolescência de Carmelo foi marcada por uma busca cada vez mais intensa. Enquanto seus companheiros de idade pensavam em casamento e em estabelecer suas próprias famílias, ele sentia crescer dentro de si um chamado diferente. Era como uma voz interior, suave, mas insistente, que o convidava para algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente, mas que o atraía irresistivelmente. Os franciscanos tinham presença marcante na região valenciana.
Carmelo conhecia os frades que ocasionalmente visitavam Albal, admirava sua simplicidade, sua alegria, sua dedicação aos pobres. Via neles o espírito de São Francisco de Assis, vivo e atuante. E quanto mais os observava, mais crescia em seu coração a certeza de que ali estava seu lugar, sua vocação. A decisão não foi fácil. Deixar a família, abandonar a segurança da vida conhecida, abraçar a incerteza da vida religiosa, exigia coragem. Seus pais, embora entendessem e apoiassem a vocação do filho, sofriam com a perspectiva da separação. Mas havia neles uma fé tão profunda que conseguiam oferecer o filho a Deus, assim como outra mãe, Maria, oferecera o seu. Quando Carmelo, ainda adolescente, bateu às portas do convento franciscano, levava consigo apenas o essencial. Mas seu coração transbordava de determinação e amor. O mundo religioso que se abria diante dele era exigente. A vida franciscana não prometia conforto ou facilidades, mas sim trabalho árduo, oração constante e serviço aos mais necessitados. Era exatamente isso que Carmelo buscava. Os primeiros anos de vida religiosa foram de intenso aprendizado e transformação. O noviciado franciscano era escola rigorosa de santidade, onde cada aspecto da vida era orientado para o crescimento espiritual e a conformação com Cristo. Carmelo mergulhou nesta nova realidade com entusiasmo e dedicação que impressionavam até os frades mais experientes. A regra de São Francisco tornava-se sua bússola. A pobreza evangélica, vivida de forma radical, era mais que um voto formal. Era estilo de vida, escolha consciente de despojamento que libertava o coração para amar sem reservas. Carmelo aprendeu a se contentar com pouco, a encontrar riqueza nas coisas simples, a ver em cada privação material uma oportunidade de crescimento espiritual. A obediência, outro pilar da vida franciscana, moldava seu caráter. Não era obediência cega ou passiva, mas resposta consciente e amorosa à vontade de Deus, manifestada através dos superiores. Carmelo descobria que a verdadeira liberdade não está em fazer a própria vontade, mas em harmonizar-se com os planos divinos. A castidade consagrada abria seu coração para um amor universal. Não teria esposa nem filhos segundo a carne, mas sua paternidade espiritual se estenderia a inúmeras almas que tocaria ao longo de sua vida missionária. Seu coração, livre de vínculos exclusivos, poderia abraçar a humanidade inteira. Durante esses anos de formação, Carmelo também se dedicava aos estudos. Aprendia teologia, filosofia, história da igreja. Mas mais importante que o conhecimento intelectual era a sabedoria do coração, que ia adquirindo através da oração e da vida comunitária. Os livros ensinavam doutrinas, mas era na capela, diante do Santíssimo, que Carmelo verdadeiramente aprendia quem era Deus e quem ele próprio era chamado a ser. A vida em comunidade, com seus desafios e alegrias, era outra escola fundamental. Conviver com irmãos de diferentes temperamentos e origens exigia paciência, humildade e caridade. Carmelo aprendia a morrer para si mesmo nas pequenas renúncias do dia a dia, nas concessões necessárias à vida comum, no esquecimento de si para atender às necessidades dos outros. Mas algo mais crescia em seu coração durante aqueles anos. Era um desejo ardente de servir em terras distantes, de levar o Evangelho àqueles que nunca o tinham ouvido, de trabalhar nas missões mais difíceis e desafiadoras da Igreja. Quando ouvia histórias dos missionários franciscanos que serviam na Terra Santa, seu coração se inflamava. Ali, onde Jesus havia caminhado, onde a Igreja nascera, onde os primeiros mártires tinham dado seu testemunho, ali Carmelo ansiava servir. Os superiores observavam o jovem frade com atenção.
viam nele não apenas piedade, mas também maturidade e equilíbrio. Sua saúde era robusta, seu espírito determinado, sua fé sólida. Quando Carmelo expressou o desejo de servir na custódia da Terra Santa, encontrou acolhida favorável. A providência preparava seu instrumento para a missão que o aguardava. A notícia chegou numa manhã comum. Frei Carmelo seria enviado para a Síria para trabalhar em Damasco, antiga capital dos Omíadas, cidade milenar que já fora mencionada no Antigo Testamento. Seria membro da custódia franciscana da Terra Santa, uma das missões mais antigas e prestigiosas da ordem, estabelecida desde o tempo de São Francisco para guardar os lugares santos e servir os cristãos do Oriente. A preparação para a partida foi ao mesmo tempo emocionante e dolorosa. Carmelo sabia que provavelmente nunca mais veria sua terra natal, seus pais, os campos valencianos de sua infância. A viagem até o Oriente Médio era longa e perigosa. As comunicações eram precárias. Esta despedida tinha sabor de eternidade. A última visita a Albal ficaria gravada para sempre em seu coração. Via sua mãe envelhecida tentar esconder as lágrimas enquanto preparava suas refeições favoritas. Observava o pai, mais silencioso que nunca, esforçando-se para ser forte. Na igreja onde fora batizado, ajoelhou-se uma última vez, confiando à Virgem Maria sua família e sua missão. A viagem foi épica. Atravessar o Mediterrâneo era a aventura cheia de perigos. Os navios da época eram lentos e vulneráveis às tempestades. Piratas ainda representavam ameaça real, mas Frei Carmelo embarcava com o coração cheio de expectativa e confiança. Cada onda que o afastava da Espanha o aproximava de seu destino, de seu sonho, de sua vocação mais profunda. Quando finalmente avistou as costas do Levante, quando seus pés tocaram pela primeira vez a terra da Síria, Carmelo sentiu que chegava em casa. Havia algo naquele ar, naquela luz, naquela paisagem que ressoava profundamente em sua alma. Estas eram as terras onde os primeiros cristãos haviam caminhado, onde a fé se espalhara como fogo, onde o Evangelho ganhara o mundo. Damasco revelou-se cidade de contrastes fascinantes. Mesquitas erguiam suas cúpulas ao lado de igrejas antigas. O chamado do muezim se misturava ao repicar dos sinos. Comerciantes cristãos, muçulmanos e judeus negociavam lado a lado nos mercados coloridos e ruidosos. Era complexo mosaico de culturas, religiões e tradições que conviviam não sem tensões naquela encruzilhada entre Oriente e Ocidente. O convento franciscano tornou-se seu novo lar. Construção modesta, mas sólida, guardava séculos de história. Gerações de frades haviam passado por ali, dedicando suas vidas ao serviço dos cristãos orientais e à preservação dos lugares santos. Carmelo era mais um elo nesta corrente ininterrupta de testemunho e serviço. Os primeiros desafios foram consideráveis. O clima era mais extremo que o da Espanha. Os verões escaldantes de Damasco testavam a resistência física. O idioma árabe, com seus sons guturais e escrita misteriosa, exigia esforço constante de aprendizagem. Os costumes locais, as sutilezas culturais, as complexidades políticas e religiosas da região, tudo requeria adaptação e compreensão. Mas Frei Carmelo tinha a alma de missionário verdadeiro. Não vinha impor a cultura espanhola ou ocidental. Vinha servir, aprender, integrar-se. Lançou-se ao estudo do árabe com dedicação impressionante. Observava atentamente as pessoas, seus gestos, suas tradições. Aprendia a respeitar o que era diferente, sem comprometer sua própria fé. Os 29 anos que Frei Carmelo dedicaria a Damasco seriam marcados por trabalho incansável e amor sem medida.
Sua missão tinha múltiplas facetas, cada uma refletindo um aspecto diferente da caridade franciscana. A educação das crianças tornou-se uma de suas prioridades. Numa região onde a educação era privilégio de poucos, os franciscanos mantinham escolas abertas aos pobres. Frei Carmelo ensinava não apenas a ler e escrever, mas transmitia valores, formava caracteres, plantava sementes de fé que frutificariam por toda a vida. Seu método pedagógico era simples, mas eficaz. Misturava firmeza com ternura, exigência com compreensão. As crianças o adoravam. Viam nele não apenas o mestre, mas o pai espiritual, o amigo confiável. O cuidado dos pobres e doentes ocupava grande parte de seu tempo. Damasco, como toda cidade oriental da época, tinha população numerosa de miseráveis. Viúvas sem amparo, órfãos abandonados, doentes sem recursos, mendigos nas ruas, todos encontravam em Frei Carmelo presença consoladora e ajuda concreta. Ele percorria os bairros mais pobres, frequentemente descalço, levando alimentos, remédios, conforto espiritual. Sua simplicidade encantava a todos. Não havia nele pose ou arrogância. Tratava o mais humilde mendigo com o mesmo respeito que dispensaria a um príncipe. Esta autenticidade conquistava corações e derrubava preconceitos. Mesmo muçulmanos que inicialmente viam os missionários cristãos com desconfiança, acabavam admirando Frei Carmelo. Viam nele homem genuinamente bom, cujas ações confirmavam suas palavras. A restauração de igrejas e conventos era outra frente de trabalho importante. Muitos templos cristãos em Damasco e região estavam em estado precário, resultado de séculos de abandono e perseguições intermitentes. Frei Carmelo, apesar de não ser arquiteto ou engenheiro, coordenava obras de restauração. Buscava fundos, organizava trabalhadores, supervisionava trabalhos. Ver uma igreja restaurada, um santuário renovado, era para ele alegria imensa. Não pela edificação em si, mas pelo que representava. Dignidade devolvida à comunidade cristã, espaço sagrado preservado para as gerações futuras. Mas o que verdadeiramente distinguia Frei Carmelo era sua vida interior. Toda aquela atividade externa brotava de fonte profunda de oração. Ele passava horas na capela, frequentemente durante a noite, em adoração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Ali, na quietude daquelas vigílias, seu espírito se renovava, sua fé se fortalecia, sua caridade se inflamava. Seus irmãos de comunidade testemunhavam esta devoção extraordinária. Não era incomum encontrar Frei Carmelo de madrugada, prostrado diante do altar, absorto em oração tão profunda que parecia alheio a tudo mais. Estas horas de intimidade com Deus não eram fuga das responsabilidades, mas fonte de energia para melhor servir. Era do coração do Mestre que o discípulo bebia forças para a missão. Frei Carmelo desenvolveu também profunda devoção à Virgem Maria. Como bom franciscano, via em Maria a Mãe Terna, a intercessora poderosa, o modelo perfeito de discipulado. Rezava o rosário diariamente, meditando nos mistérios da vida de Cristo através dos olhos de sua mãe. Em momentos de dificuldade, recorria a ela com confiança filial, e muitos dos milagres que mais tarde seriam atribuídos à sua intercessão teriam também forte conexão mariana. A vida em Damasco não era fácil. A tensão religiosa era constante. Os cristãos, minoria numa sociedade predominantemente muçulmana, viviam em equilíbrio precário. Havia períodos de relativa paz e tolerância, mas também explosões de violência sectária. Os franciscanos, como guardiães dos lugares santos e protetores das comunidades cristãs, frequentemente se encontravam em posição delicada. Frei Carmelo navegava estas águas turbulentas com sabedoria e prudência.
Cultivava relações respeitosas com autoridades muçulmanas, demonstrando que era possível manter convicções religiosas firmes sem alimentar ódios ou preconceitos. Sua postura era ao mesmo tempo firme e conciliadora, nunca renunciando à verdade do Evangelho, mas também nunca provocando desnecessariamente. O final da década de 1850 trouxe mudanças inquietantes ao Oriente Médio. Tensões políticas e religiosas que vinham se acumulando há décadas começavam a atingir ponto de ebulição. O Império Otomano, que dominava a região, estava enfraquecido. Potências europeias competiam por influência. Grupos religiosos diversos disputavam poder e território. Na Síria, especificamente, a situação era particularmente volátil. A população era dividida entre várias comunidades religiosas: muçulmanos sunitas, drusos, cristãos maronitas, cristãos ortodoxos, católicos. Cada grupo tinha suas alianças, seus interesses, suas queixas históricas. Bastaria uma faísca para que o barril de pólvora explodisse. Frei Carmelo percebia os sinais. Via o aumento da hostilidade nas ruas, ouvia os rumores que circulavam pelos mercados, sentia a tensão crescente no ar. Suas orações tornavam-se mais intensas, mais urgentes. Intercedia pela paz, pela proteção dos inocentes, pela conversão dos corações endurecidos pelo ódio. Em 1860, a violência finalmente eclodiu. Começou no Monte Líbano, onde conflitos entre drusos e cristãos maronitas resultaram em massacres horríveis. Milhares de cristãos foram mortos, aldeias inteiras destruídas, igrejas profanadas. A violência era de brutalidade chocante. Não poupava mulheres, crianças ou idosos. A notícia dos massacres chegou a Damasco, causando pânico nas comunidades cristãs. Muitos tentavam fugir, buscando refúgio em lugares mais seguros. Mas para onde ir? A violência parecia espalhar-se como fogo em campo seco. E muitos não tinham recursos para fugir. Não tinham para onde ir. Os franciscanos, fiéis à sua missão de proteger os cristãos orientais, abriram as portas do convento aos refugiados. Famílias inteiras buscavam abrigo naqueles muros que esperavam os protegeriam da fúria assassina. Frei Carmelo e seus irmãos acolhiam a todos, dividindo o pouco que tinham, organizando a distribuição de alimentos e água, tentando manter a calma e a esperança vivas. A situação em Damasco deteriorava-se rapidamente. Bandos armados circulavam pelas ruas. Casas de cristãos eram marcadas, preparadas para o ataque. Lojistas cristãos eram ameaçados, forçados a fechar seus estabelecimentos. O ar cheirava a fumaça e perigo. O barulho da violência crescia a cada dia. Alguns superiores aconselhavam os missionários a deixar temporariamente a cidade, a buscar segurança até que a tempestade passasse. Mas Frei Carmelo e vários de seus irmãos recusaram-se a abandonar o posto. Como poderiam fugir, deixando para trás os cristãos que dependiam deles? Como poderiam abandonar os lugares santos confiados à sua guarda? Como poderiam negar seu testemunho justamente quando ele era mais necessário? Esta decisão de permanecer não era imprudência ou teimosia. Era escolha consciente, fundamentada em profunda fé e amor. Frei Carmelo sabia dos riscos. Compreendia que ficar poderia custar-lhe a vida. Mas também sabia que o Evangelho não oferecia opção de fuga quando os irmãos estavam em perigo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo não fugiu de sua cruz. Como poderia ele, discípulo, fazer diferente? As últimas semanas, antes do martírio, foram de oração intensificada. Frei Carmelo passava mais tempo ainda diante do Santíssimo. Seus irmãos notavam em seu rosto expressão de paz que contrastava com o caos exterior. Era como se ele estivesse se preparando, dispondo-se interior e exteriormente para o que estava por vir.
ele aumentou a frequência dos sacramentos. Confessava-se com maior regularidade, celebrava a missa com devoção ainda mais profunda. Comungava o corpo de Cristo como quem se prepara para a longa jornada. Seus sermões aos refugiados que lotavam o convento tocavam corações. Falava de fé em meio ao medo, de esperança quando tudo parecia perdido, de amor quando o ódio dominava as ruas. O dia 9 de julho de 1860 amanheceu pesado em Damasco. O calor era sufocante, mas havia algo mais no ar. Uma tensão quase palpável, como a quietude antinatural que precede uma tempestade violenta. Desde cedo, chegavam notícias alarmantes de diferentes partes da cidade. A violência que vinha crescendo nas últimas semanas estava prestes a explodir com fúria total. No convento franciscano, Frei Carmelo reuniu os refugiados para a oração. Sua voz era firme, seu semblante tranquilo. Rezaram juntos o rosário, confiando à Mãe de Deus sua proteção. Cantaram hinos que, através dos séculos, haviam sustentado cristãos em perseguições. Havia lágrimas, sim, mas também fé. Havia medo, certamente, mas também esperança. Durante o dia, a situação piorou dramaticamente. Bandos armados começaram a atacar o bairro cristão. O som de gritos, de vidros quebrando, de portas sendo arrombadas, ecoava cada vez mais próximo. Fumaça de incêndios subia em várias direções. O massacre havia começado. Frei Carmelo e seus irmãos tentavam manter a calma entre os refugiados. Barricaram as portas, mas sabiam que aquelas defesas improvisadas não resistiriam a um ataque determinado. Não tinham armas, nem as usariam se tivessem. Sua única defesa era a fé. Sua única esperança estava em Deus. À tarde, chegaram notícias devastadoras. O patriarca greco-católico havia sido assassinado em sua residência. Várias igrejas estavam em chamas. Cristãos eram caçados pelas ruas como animais. A cidade havia mergulhado no caos e no horror. O massacre de Damasco, que entraria para a história como uma das páginas mais negras do século XIX, estava em pleno curso. Enquanto a tarde avançava para o crepúsculo, Frei Carmelo retirou-se para a capela do convento. Prostrou-se diante do sacrário e mergulhou em oração profunda. Os outros frades que entravam para rezar viam-no imóvel, absorto, como se já não pertencesse mais a este mundo. Era a oração de Getsêmani, a agonia do mestre revivida no discípulo. Quando a noite caiu, a cidade estava iluminada pelos incêndios. O céu avermelhado parecia refletir o sangue que corria pelas ruas. Os gritos de terror misturavam-se com os urros de ódio dos assassinos. Era visão apocalíptica, pesadelo, tornado realidade. Por volta das 9 horas da noite, ouviu-se o barulho que todos temiam. Uma multidão aproximava-se do convento. O som de muitas vozes gritando, de armas batendo, de passos pesados sobre as pedras das ruas. Os refugiados no convento rezavam em voz baixa, abraçados uns aos outros. As crianças choravam, escondendo o rosto no colo das mães. Frei Carmelo levantou-se da oração. Seu rosto estava sereno, quase luminoso. Pegou o crucifixo que sempre carregava consigo e caminhou para o pátio central do convento. Os outros frades o seguiram. Não fugiriam, não se esconderiam. Enfrentariam o que viesse com dignidade e fé. O portão do convento cedeu sob os golpes violentos. A multidão invadiu o pátio como onda destruidora. Eram homens enlouquecidos pelo ódio, embriagados pela violência, movidos por paixões que haviam superado toda a razão e humanidade. Empunhavam espadas, facas, paus, seus olhos brilhavam com fúria assassina. Frei Carmelo deu um passo à frente. Levantou o crucifixo acima da cabeça para que todos pudessem ver. Sua voz, surpreendentemente firme e clara, cortou o tumulto. Falava em árabe, a língua que aprendera com tanto esforço, as palavras que havia preparado durante toda uma vida de fé. Irmãos, disse ele, não tememos a morte.
Somos servos de Cristo, o Príncipe da Paz. Se é necessário nosso sangue para que cesse esta violência, oferecemo-lo livremente. Mas saibam que não guardamos ódio em nossos corações. Perdoamos a vocês como Cristo perdoou aos que o crucificaram. Por um instante, pareceu que as palavras teriam efeito. A multidão hesitou, como se algo naquelas palavras, naquela presença, tocasse alguma fibra ainda humana em seus corações. Mas o momento passou. O ódio era mais forte. O primeiro golpe atingiu Frei Carmelo no peito. Ele cambaleou, mas não caiu. Apertou o crucifixo contra o coração e seus lábios moveram-se em oração. Outros golpes se seguiram. Ele caiu de joelhos, o sangue manchando o hábito marrom. Mesmo assim, suas últimas palavras foram de perdão. Senhor, recebei minha alma e perdoai meus irmãos. Depois foi o silêncio. O corpo de Frei Carmelo jazia no chão do pátio, o crucifixo ainda apertado em suas mãos. Ao redor dele, outros irmãos franciscanos haviam caído também. O convento estava destruído, manchado pelo sangue dos mártires. Mas o testemunho estava dado. A semente estava plantada. O amanhecer de 10 de julho revelou a extensão do horror. Milhares de cristãos haviam sido massacrados em Damasco. Bairros inteiros estavam destruídos. Igrejas, escolas, conventos, tudo havia sido saqueado e queimado. O cheiro de morte pairava sobre a cidade como nuvem tóxica. Entre os escombros do convento franciscano, os corpos dos mártires foram encontrados. Frei Carmelo ainda segurava o crucifixo. Seu rosto, apesar da violência sofrida, mostrava a expressão de paz. Aqueles que o viram morto juravam que parecia estar dormindo, não assassinado. A notícia do massacre e do martírio de Frei Carmelo e seus companheiros espalhou-se rapidamente. Chegou primeiro às comunidades cristãs da região, que choraram seus pastores e protetores. Depois, alcançou a Europa, onde causou comoção e indignação. O mundo descobria mais uma vez o preço que os missionários pagavam por sua fidelidade ao Evangelho. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Mesmo em meio à devastação, mesmo no coração do luto, surgiam testemunhos de coragem e fé, inspirados pelo exemplo de Frei Carmelo. Cristãos que haviam pensado em renegar a fé para salvar a vida, encontravam forças para permanecer firmes. Outros que haviam fugido voltavam para reconstruir suas comunidades. O próprio povo muçulmano de Damasco, em sua maioria, ficou horrorizado com os massacres. Muitos haviam arriscado suas próprias vidas para esconder e proteger vizinhos cristãos. O emir Abd al-Qadir, líder muçulmano respeitado, havia pessoalmente salvo milhares de cristãos, abrigando-os em sua residência e confrontando os assassinos. Este homem nobre, ao saber do martírio de Frei Carmelo, teria dito: "Este era verdadeiro homem de Deus. Sua morte nos envergonha a todos." Os corpos dos mártires receberam sepultura honrosa. Apesar da destruição, cristãos que sobreviveram ao massacre organizaram funeral digno. Foi cerimônia de profunda emoção. Lágrimas corriam livremente, mas junto com a dor, havia também admiração, gratidão e até mesmo alegria paradoxal por ter conhecido homens de tamanha fé. Nos meses e anos seguintes, o túmulo de Frei Carmelo tornou-se lugar de peregrinação. Cristãos vinham rezar ali, pedir sua intercessão, agradecer por graças recebidas. E começaram os relatos de milagres. O primeiro milagre atribuído à intercessão de Frei Carmelo ocorreu poucos meses após seu martírio. Uma mulher cristã de Damasco, que havia perdido toda a família no massacre, adoecera gravemente. Estava desenganada pelos médicos, aguardando apenas a morte que viria libertá-la de tanto sofrimento. Numa noite, teve visão de Frei Carmelo, que lhe apareceu vestido com hábito franciscano luminoso. Ele tocou sua testa e disse: "Levanta-te, há ainda muito que fazer."
No dia seguinte, a mulher acordou completamente curada. Este caso foi testemunhado por vários médicos e registrado pelo bispo local. Outro caso impressionante envolveu criança muçulmana. O menino, de apenas 5 anos, havia caído de grande altura e sofrera traumatismo grave na cabeça. Estava em coma profundo e os médicos não davam esperança. A mãe, desesperada, lembrou-se de como Frei Carmelo havia cuidado de seu filho mais velho numa epidemia. Mesmo sendo muçulmana, foi ao túmulo do mártir e rezou pedindo sua intercessão. Na manhã seguinte, o menino despertou do coma, completamente recuperado. Esta história espalhou-se por Damasco, mostrando que a santidade de Frei Carmelo transcendia barreiras religiosas. Relatos de reconciliações familiares eram frequentes. Irmãos que não se falavam há anos, depois de rezarem junto ao túmulo de Frei Carmelo, encontravam forças para perdoar. Casamentos à beira do divórcio eram salvos. Pais e filhos separados por mágoas antigas reconciliavam-se. Era como se o perdão que Frei Carmelo oferecera a seus assassinos continuasse operando através de sua intercessão, curando feridas de ódio e ressentimento. Um caso particularmente tocante envolveu o homem que havia participado do massacre de 1860. Atormentado pela culpa, incapaz de dormir, perseguido por memórias horríveis do que fizera, este homem vivia em sofrimento constante. Finalmente, levado pelo desespero, foi ao túmulo de Frei Carmelo. Ali, caiu de joelhos e chorou amargas lágrimas de arrependimento. Naquele momento, sentiu paz inundar seu coração. Era o perdão que buscava, o perdão que Frei Carmelo havia oferecido mesmo no momento da morte. Este homem converteu-se ao cristianismo e dedicou o resto de sua vida a fazer penitência e obras de caridade. Curas físicas eram numerosas, cegos que recuperavam a visão, paralíticos que voltavam a andar, doentes desenganados que experimentavam recuperações inexplicáveis. Cada caso era cuidadosamente documentado. Testemunhas eram ouvidas, médicos consultados. E em todos os casos, a conclusão era a mesma. Não havia explicação natural para aquelas curas. Mas talvez os milagres mais impressionantes fossem as conversões. Corações endurecidos pelo ódio e pelo pecado eram transformados depois de encontro com a história de Frei Carmelo. Pessoas que viviam longe de Deus encontravam o caminho de volta à fé. Cristãos nominais experimentavam renovação profunda de sua vida espiritual. A fama de santidade de Frei Carmelo crescia constantemente, não apenas em Damasco ou na Síria, mas por todo o Oriente Médio e além. Peregrinos vinham de lugares distantes para visitar seu túmulo. Relíquias suas eram solicitadas por igrejas e conventos de várias partes do mundo. A Ordem Franciscana, reconhecendo a importância de seu filho mártir, iniciou o processo de coleta de testemunhos sobre sua vida e milagres. Centenas de pessoas foram entrevistadas. Documentos foram reunidos. O processo que eventualmente levaria à sua canonização estava começando. O convento franciscano de Damasco foi reconstruído. Nas paredes, placas marcam o local onde Frei Carmelo e seus companheiros caíram. Uma capela especial foi dedicada aos mártires de 1860. Ali, diariamente, missas são celebradas e peregrinos vêm rezar. Escolas e hospitais foram nomeados em honra de Frei Carmelo. Sua vida de dedicação à educação e cuidado dos doentes continuava inspirando obras semelhantes. Na Espanha, em Albal, sua cidade natal, um santuário foi erguido em sua memória. Ali, valencianos orgulham-se de seu filho que levou a fé até os confins do mundo. Mas o legado de Frei Carmelo transcende monumentos físicos. Seu testemunho tornou-se farol para missionários em todo o mundo, especialmente aqueles que servem em contextos de perseguição, encontram nele modelo e inspiração.
Sua coragem diante da morte, sua fidelidade até o fim, seu perdão aos perseguidores, tudo isso continua desafiando e inspirando. Para os cristãos do Oriente Médio, Frei Carmelo é símbolo de esperança. Em região marcada por conflitos e perseguições contínuas, onde ser cristão frequentemente significa sofrer, o exemplo deste missionário que escolheu permanecer e dar sua vida encoraja outros a manterem-se firmes em sua fé. Seu perdão aos assassinos ressoa especialmente forte em nossa época. Numa era marcada por vinganças e retaliações, pela mentalidade de olho por olho, o exemplo de Frei Carmelo mostra caminho diferente. Mostra que é possível amar os inimigos, que o perdão não é sinal de fraqueza, mas de força, que o ódio não precisa ter a última palavra. A canonização de Frei Carmelo em 2025 foi celebração mundial. Na Basílica de São Pedro, em Roma, diante de milhares de peregrinos, o Papa proclamou solenemente sua santidade. Entre os presentes estavam descendentes de pessoas que Frei Carmelo havia servido em Damasco, representantes de comunidades cristãs do Oriente Médio e até muçulmanos que queriam honrar este homem que transcendeu barreiras religiosas através de sua bondade. Quando sua imagem foi desvelada na Basílica, muitos choraram. Não lágrimas de tristeza, mas de alegria. Alegria! Porque a Igreja reconhecia oficialmente o que tantos já sabiam em seus corações. Este homem simples, este franciscano humilde, era verdadeiro santo de Deus. Como acontece com muitos santos, especialmente aqueles cujas vidas terminam em martírio dramático, lendas se formaram ao redor de Frei Carmelo, algumas baseadas em eventos reais, outras embelezadas pela piedade popular, mas todas refletindo o impacto profundo que sua vida teve sobre as pessoas. Uma lenda conta que, na noite do martírio, luz celestial teria brilhado sobre o convento. Alguns dizem ter visto anjos descendendo do céu, como se viessem buscar as almas dos mártires. Embora não haja documentação histórica deste fenômeno, a história persiste, expressando a fé do povo de que Frei Carmelo e seus companheiros foram recebidos diretamente no céu. Outra tradição popular fala de perfume sobrenatural que emanaria de suas relíquias. Dizem que quando o túmulo foi aberto anos após o martírio para recolher suas relíquias, havia fragrância de rosas frescas, apesar da decomposição natural. Este odor de santidade é tema recorrente na hagiografia católica e associá-lo a Frei Carmelo demonstra a veneração popular. Há também histórias sobre aparições. Além da mulher doente que o viu logo após sua morte, outras pessoas, através dos anos, relataram encontros com Frei Carmelo em sonhos ou visões. Geralmente estas aparições ocorrem em momentos de crise, quando a pessoa está enfrentando decisão difícil ou sofrimento intenso. Frei Carmelo aparece para consolar, orientar ou fortalecer. Uma lenda particularmente tocante é contada em Damasco. Diz-se que toda noite de 9 de julho, aniversário do martírio, é possível ver figura luminosa caminhando pelas ruas do bairro cristão. Alguns identificam esta figura como sendo Frei Carmelo, continuando mesmo após a morte suas rondas noturnas de oração e vigilância sobre aqueles que amou. Devotos também atribuem a Frei Carmelo papel de protetor contra a violência sectária. Em momentos de tensão religiosa no Oriente Médio, cristãos rezam pedindo sua intercessão para que a paz prevaleça. E não são poucos os que testemunham que crises foram evitadas através de suas orações. A devoção a Frei Carmelo espalhou-se também entre comunidades de imigrantes do Oriente Médio em outras partes do mundo. Na América Latina, Europa e América do Norte, onde milhões de descendentes de sírios e libaneses vivem, capelas e altares dedicados a ele podem ser encontrados.
Estas comunidades, frequentemente lutando para preservar sua identidade e fé em terras estrangeiras, encontram em Frei Carmelo ponte entre suas duas pátrias. A história de Frei Carmelo Bouta Banyuls é mais que biografia de um santo. É testemunho poderoso de que o amor é verdadeiramente mais forte que a morte. Numa noite de horror em Damasco, quando o ódio parecia triunfar, quando a violência dominava as ruas, este homem simples escolheu responder com perdão e amor. E esta escolha, este testemunho, ecoou através do tempo. Seus assassinos pretendiam silenciá-lo, extinguir sua influência, apagar sua memória. Mas o oposto aconteceu. Seu martírio tornou sua mensagem mais eloquente. Seu sangue, derramado naquele pátio, tornou-se semente que brotou em 1000 vidas transformadas. Sua morte deu vida a movimento de graça que continua operando mais de século e meio depois. O legado de Frei Carmelo desafia nosso mundo moderno de formas profundas. Numa era de consumismo, ele viveu pobreza radical e encontrou riqueza no despojamento. Numa cultura de autopromoção, ele praticou humildade heróica. Numa sociedade obcecada com segurança, ele arriscou tudo por amor. Num mundo dividido por ódios religiosos e étnicos, ele construiu pontes de compreensão e respeito. Sua mensagem ressoa especialmente para aqueles que sofrem perseguição por causa da fé. Os cristãos do Oriente Médio, que continuam enfrentando desafios imensos, encontram nele força para perseverar. Missionários em áreas difíceis veem nele exemplo de dedicação total. Todos que lutam para viver o Evangelho autenticamente podem inspirar-se em sua fidelidade. Mas talvez o aspecto mais universal e necessário de seu testemunho seja o perdão. Num mundo marcado por ciclos intermináveis de violência e retaliação, onde antigos agravos alimentam novos ódios, onde olho por olho deixa todos cegos, o exemplo de Frei Carmelo oferece alternativa radical. Ele mostrou que é possível perdoar mesmo o imperdoável, amar mesmo os inimigos, responder à violência com paz. Este perdão não foi fraqueza, não foi resignação passiva ou indiferença moral. Foi ato de coragem extraordinária, fruto de profunda convicção cristã. Frei Carmelo acreditava verdadeiramente no que Jesus ensinou, que devemos amar nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. E ele viveu este ensinamento até suas últimas consequências. Sua canonização em 2025 não foi apenas reconhecimento de santidade pessoal, foi também mensagem da Igreja para o mundo. Mensagem de que o caminho do Evangelho, mesmo quando leva à cruz, é o único caminho verdadeiro para a paz. Mensagem de que mártires não são relíquias de um passado distante, mas testemunhas necessárias para cada época. Mensagem de que a santidade permanece possível, chamado acessível a todos. Hoje, quando visitamos Damasco, encontramos cidade muito diferente daquela que Frei Carmelo conheceu, mas também encontramos continuidades. Cristãos ainda vivem ali, embora em números muito menores. Ainda enfrentam desafios e perseguições, mas continuam, inspirados em parte pelo exemplo daquele missionário espanhol que amou sua cidade adotiva até a morte. O convento franciscano permanece, reconstruído sobre as ruínas. Na Capela dos Mártires, a chama eterna queima em memória de Frei Carmelo e seus companheiros. Peregrinos ainda vêm, de perto e de longe, para rezar e buscar sua intercessão. E os milagres continuam. Não apenas as curas físicas extraordinárias, mas os milagres diários de conversões, reconciliações e transformações de vida. A vida de Frei Carmelo nos lembra que cada vida importa, que cada escolha tem significado eterno. Ele poderia ter permanecido seguro na Espanha, poderia ter fugido quando o perigo se aproximou, poderia ter respondido ao ódio com ódio, mas ele escolheu diferente. E sua escolha mudou o mundo.
Quando olhamos para trás através da história da Igreja, vemos que sempre foram os mártires e santos que mantiveram a fé viva. Não os poderosos ou famosos, mas os fiéis. Não os que buscavam conforto, mas os que abraçavam a cruz. Não os que fugiam do sofrimento, mas os que o transformavam em amor. Frei Carmelo Bouta Banyuls pertence a esta nobre linhagem. De São Estevão, primeiro mártir que perdoou seus apedrejadores, a São Maximiliano Kolbe, que ofereceu sua vida por um companheiro em Auschwitz, a irmã Dorothy Stang, assassinada na Amazônia defendendo os pobres, a corrente ininterrupta de testemunhas. Frei Carmelo é elo vital nesta corrente, seu testemunho único e universal ao mesmo tempo. Sua história nos desafia a perguntar: o que estamos fazendo com nossas vidas? Por que valores estamos dispostos a sacrificar? Como respondemos quando enfrentamos injustiça ou violência? Temos coragem de perdoar? Temos fé de confiar mesmo quando tudo parece perdido? Estas não são questões abstratas, são perguntas que cada pessoa enfrenta de uma forma ou outra ao longo da vida. E a resposta que damos determina não apenas nosso destino eterno, mas também que tipo de mundo construímos aqui e agora. Frei Carmelo deu sua resposta naquele pátio em Damasco, sob o céu escurecido pela fumaça dos incêndios. Com crucifixo erguido e palavras de perdão nos lábios, ele escolheu o caminho de Cristo. E fazendo esta escolha, tornou-se farol para todos nós. Que sua memória seja abençoada, que seu exemplo nos inspire, que sua intercessão nos fortaleça e que seu testemunho de amor mais forte que a morte continue ecoando através dos séculos, chamando cada geração a escolher a vida, escolher o amor, escolher Cristo, custe o que custar. São Carmelo Bouta Banyuls, mártir da Terra Santa, rogai por nós. Rogai pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. Rogai pela paz no Oriente Médio. Rogai para que tenhamos coragem de viver o Evangelho autenticamente. Rogai para que, quando nossa hora chegar, possamos também dar testemunho fiel de nossa fé. E que o Deus de amor, que recebeu o sacrifício de Frei Carmelo e o coroou com glória eterna, também nos conceda a graça de seguir seus passos, carregando nossa cruz com alegria, servindo com humildade, amando sem medida e, se necessário, dando nossa vida por amor a Ele e aos irmãos. Oração. Nau, São Frei Carmelo Bouta Banyuls, glorioso mártir da Terra Santa, que deixastes vossa pátria para servir a Cristo nas terras do Oriente e que oferecestes vossa vida com perdão nos lábios e amor no coração, intercedei por nós junto ao Pai Celeste. Vós que vivestes a pobreza evangélica com alegria, que servistes os pobres e doentes com dedicação incansável, que educastes as crianças com ternura paternal e que passastes longas horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento, ensinai-nos a viver o Evangelho com autenticidade e coragem. Vós que permanecestes firme em vosso posto, mesmo diante do perigo, que escolhestes o caminho da cruz quando podíeis ter fugido, e que no momento supremo do martírio erguestes o crucifixo e perdoastes vossos algozes, dai-nos a graça de sermos fiéis até o fim. Obtende-nos de Deus a paz no Oriente Médio e em todas as regiões marcadas por conflitos, protegei os cristãos perseguidos em todo o mundo, fortalecei os missionários que servem em terras difíceis e alcançai-nos a graça que humildemente vos pedimos. Faça aqui o seu pedido. São Frei Carmelo, homem de profunda oração e ardente caridade, modelo de perdão e testemunha do amor que vence a morte, rogai por nós e por toda a Igreja. Que vosso exemplo de santidade nos inspire a viver cada dia como dom de amor a Deus e aos irmãos, e que possamos um dia reunir-nos convosco na glória eterna. Amém. Minha oração.
Ó Senhor, nosso Deus, em gratidão elevada, elevamos nossos corações para agradecer pela dádiva da vida e pelo privilégio de levar adiante o teu amor através das histórias que nos inspiram e transformam. Agradecemos, Pai, por nos conceder a força, a sabedoria e a coragem para compartilhar os ensinamentos do teu Evangelho por meio deste canal, que tem sido um farol de esperança e luz em meio às adversidades do mundo. Senhor, reconhecemos que cada vida é um dom precioso e somos gratos por cada momento que nos é concedido para testemunhar e propagar a tua palavra. Que cada história contada, cada mensagem de fé e cada ensinamento divino alcance os corações sedentos de amor, verdade e reconciliação. Agradecemos-te pela inspiração que nos guia, pelas bênçãos que se multiplicam e pela oportunidade de contribuir para a divulgação do cristianismo, levando a luz do teu amor aos que buscam direção e consolo. Que através dessas narrativas possamos tocar vidas, fortalecer a fé e criar uma comunidade unida na busca pela paz e pela verdade que só tu podes oferecer. Que a tua graça continue a nos iluminar e que possamos ser instrumentos de tua misericórdia e compaixão, refletindo a beleza do teu amor em cada palavra e gesto. Em nome de Jesus, nosso Salvador, agradecemos por nos permitir participar dessa missão sagrada. Amém. A história de São Frei Carmelo Bouta Banyuls nos transporta para uma das páginas mais marcantes da história do cristianismo no Oriente Médio. Este humilde franciscano espanhol, que deixou os campos verdejantes de Valência para servir nas terras áridas e conflituosas de Damasco, personifica o verdadeiro significado do amor evangélico levado às últimas consequências. O que mais impressiona na trajetória deste santo não são apenas os 29 anos de dedicação incansável aos pobres, doentes e crianças da Síria, nem mesmo o martírio dramático que selou seu testemunho com sangue. O que verdadeiramente nos desafia é a escolha radical que ele fez de permanecer quando poderia ter fugido, de perdoar quando tinha todo o direito humano de sentir ódio, de erguer o crucifixo quando espadas se erguiam contra ele. Naquele 9 de julho de 1860, quando o caos e a violência tomaram conta de Damasco, Frei Carmelo não apenas morreu por sua fé. Ele viveu sua fé até o último suspiro. Suas palavras finais, Senhor, recebei minha alma e perdoai meus irmãos, ecoam através dos séculos como desafio permanente a todos que se dizem seguidores de Cristo. Como podemos amar nossos inimigos? Como podemos perdoar o imperdoável? A resposta está na vida deste santo que transformou sua morte em supremo ato de amor. O legado de Frei Carmelo transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Ele não é apenas santo para os católicos da Terra Santa ou para os espanhóis orgulhosos de seu filho. Ele pertence a todos que buscam viver com autenticidade, coragem e amor incondicional. Num mundo ainda marcado por divisões religiosas, violência sectária e ódios ancestrais, seu testemunho de diálogo, respeito e perdão é mais necessário do que nunca. Os milagres atribuídos à sua intercessão continuam acontecendo. Curas físicas impressionantes, reconciliações familiares inesperadas, conversões de corações endurecidos pelo pecado. Mas talvez o maior milagre seja a transformação silenciosa que ocorre no coração de quem conhece sua história. É difícil permanecer indiferente diante de tanto amor, de tanta entrega, de tanto perdão. A canonização de Frei Carmelo em 2025 trouxe reconhecimento oficial a algo que o povo já sabia há mais de século e meio. Este homem foi verdadeiro santo de Deus, mas a proclamação solene em Roma serve também como lembrete para toda a Igreja e para o mundo. O martírio não é relíquia de um passado distante. A perseguição aos cristãos continua,
E em meio a estes desafios, precisamos de testemunhas corajosas que nos mostrem que é possível permanecer fiéis. Frei Carmelo nos ensina que a santidade não está reservada aos extraordinários, mas é chamado universal. Ele era homem simples, de origem humilde, sem talentos espetaculares ou dons sobrenaturais visíveis durante a vida. O que o tornou santo foi a fidelidade diária, o amor constante, a oração perseverante, o serviço humilde e, no momento decisivo, a coragem de dar a vida por aquilo em que acreditava. Sua vida descalça pelas ruas de Damasco, suas longas horas de adoração noturna, sua dedicação incansável aos mais necessitados, tudo isso nos convida a repensar nossas próprias prioridades. Em que investimos nosso tempo? O que consideramos verdadeiramente importante? Estamos dispostos a nos incomodar pelo bem dos outros? Temos coragem de viver contra a corrente quando o Evangelho assim exige? A ponte que Frei Carmelo construiu entre Oriente e Ocidente, entre culturas diferentes unidas pela fé, permanece relevante. Num mundo cada vez mais globalizado, mas também cada vez mais fragmentado, precisamos de construtores de pontes. Precisamos de pessoas que vejam além das diferenças superficiais e reconheçam a dignidade comum de todos os seres humanos. O perdão que ele ofereceu a seus assassinos não foi apenas gesto heróico de um momento, foi culminação de toda uma vida de amor cultivado na oração, fortalecido no serviço aos pobres, purificado no sofrimento. Ele pôde perdoar porque havia aprendido a amar. E havia aprendido a amar porque permanecia unido a Cristo, fonte de todo amor verdadeiro. Hoje, quando o convento de Damasco permanece como testemunho silencioso daqueles eventos terríveis, quando peregrinos de todos os cantos do mundo vêm rezar diante do túmulo do mártir, quando sua memória inspira missionários em terras difíceis, a vida de Frei Carmelo continua falando. Sua voz, silenciada naquela noite de julho, ressoa mais forte do que nunca. Se esta história tocou seu coração, se o testemunho de São Frei Carmelo Bouta Banyuls inspirou você, não deixe de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades. Aqui você encontrará muitas outras histórias edificantes de santos e santas que transformaram o mundo através de sua fé e amor. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam este mártir extraordinário. Deixe seu like para que o algoritmo mostre este conteúdo a mais pessoas que precisam desta mensagem de esperança e coragem. E agora, uma pergunta para reflexão. Se você estivesse no lugar de Frei Carmelo, naquela noite de 9 de julho de 1860, teria coragem de permanecer e perdoar? Como você pode viver o perdão evangélico nas situações concretas de sua vida hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Queremos muito conhecer sua opinião e criar uma comunidade de pessoas que buscam viver a santidade no cotidiano. E antes de encerrar, quero te deixar um convite especial. Ensinar as crianças a amar Jesus nunca foi tão simples e encantador. Com o kitzinho bíblico, elas aprendem brincando, descobrem a palavra de Deus de forma leve e se aproximam da fé desde cedo. É um material lúdico, educativo e cheio de significado, que transforma a alfabetização em um verdadeiro encontro com o amor de Cristo. Descubra agora o kitzinho bíblico e clique no QR Code, que aparece na tela ou no link no comentário fixado para garantir o seu. Não se esqueça de assistir um dos vídeos que aparece aqui em cima, escolhido especialmente para você. Continue esta jornada de fé e descoberta conosco, conhecendo outros santos e santas que podem transformar sua vida, assim como a história de Frei Carmelo certamente transformou. Que Deus abençoe você e que São Frei Carmelo Bouta Banyuls interceda por todos nós. Até o próximo vídeo.